Hoje, no Roteiro Solto, eu vou revelar para você os segredos poucos conhecidos dos agentes de portão que afetam diretamente você como viajante e como essas informações podem te ajudar a vencer as companhias aéreas no próprio jogo delas. Uma dica: fique até o número 3 porque é a prática mais duvidosa de companhias aéreas que encontrei em muito tempo e tenho certeza que vai te deixar muito irritado também. Número 1. Observação antecipada dos passageiros. Um dos segredos mais bem guardados dos agentes de portão é que eles estão observando os passageiros na área de embarque muito antes da hora da partida do voo. Eles trabalham sob muita pressão para garantir que todos sigam as regras e que os voos saiam no horário. Qualquer atraso, como discussões sobre o tamanho de bagagem de mão na hora do embarque, pode causar atrasos. E atrasos, além de irritar os passageiros, prejudicam o desempenho pontual da companhia aérea e também a avaliação do agente. Por isso, os agentes eles ficam de olho em quem tem bagagem grande demais ou itens a mais, para já marcar e despachar esses itens antes mesmo do embarque. Se você estiver próximo ao portão muito cedo e a sua mala parecer grande demais, um agente pode te abordar para colocá-la no medidor de tamanho ou na balança. E mesmo que só uma rodinha fique de fora ou a mala passe algumas gramas a mais, é provável que ela seja despachada com uma taxa bem salgada. Eles também observam passageiros tentando embarcar com bolsas extras escondidas, como pochetes ou coisas parecidas. Ou seja, quem fica muito tempo ali na área do portão antes do embarque tem mais chance de ser notado do que quem aparece só quando o embarque começa. Nesse momento, os agentes estão ocupados e focados em colocar todo mundo no avião o mais rápido possível. Chegar ao portão exatamente na hora que começa o embarque, normalmente de 30 a 45 minutos antes da partida, isso você tem que verificar no seu bilhete. Isso não é uma regra geral, viu? Pode te ajudar a evitar inspeções extras ou taxas inesperadas. E se já tiverem despachado algumas malas antes, é mais provável que ainda haja espaço no bagageiro para sua mala de mão. Claro, é bom chegar ao aeroporto com antecedência, 2 horas antes do voo domésticos e 3 em voos internacionais. Mas evite ficar muito tempo parado no portão. De preferência, sente-se em outro portão próximo e fique de olho em qualquer mudança ou anúncio. Mas como você verá no ponto número 4, nem todos os anúncios dos agentes de portão são confiáveis, então fica aí. Número 2. Cuidado ao usar o medidor de bagagem. Os agentes de portão não dizem isso abertamente, mas adoram quando o passageiro voluntariamente coloca suas malas no medidor de tamanho. Isso transfere a responsabilidade para você e se a mala não couber, não há discussão. Se ela não se encaixar, as taxas vêm sem chance de negociação. Muitos passageiros se sentem armados por isso, especialmente quando estavam só tentando evitar problemas. Se quiser testar a sua mala antes do embarque, tente usar o medidor de outro portão ou até mesmo de outra companhia aérea. A maioria delas tem padrões similares, viu? E assim, você evita chamar atenção no seu portão de embarque. E se estiver realmente preocupado com as novas regras rígidas de tamanho, considere visitar o aeroporto em outro dia. Os medidores, eles costumam estar disponíveis na área de embarque antes da segurança. Testar antes te dá tranquilidade e evita taxas surpresas no dia da viagem. Por falar em bagagem, depois dá uma conferida no vídeo que eu vou deixar fixado nos comentários, falando sobre as novas regras sobre bagagem de mão nos aeroportos. Número 3. Comissão dos agentes para despachar bagagens. É isso mesmo, essa é polêmica. A recente fiscalização rigorosa do tamanho das malas de mão fez muitos passageiros se sentirem perseguidos. E parece que não é paranoia. Um porta-voz da companhia aérea Frontier admitiu que os agentes de portão recebem comissão por cada bagagem de mão que mandam para o porão. E isso pode custar ao passageiro de 100 a 200 reais em voos nacionais e até 200 dólares em voos internacionais. O porta-voz disse que a comissão de 10 dólares por mala foi criada para incentivar os funcionários a garantir que todos cumpram as regras de tamanho, já que antes havia muita inconsistência, o que era injusto com quem pagava pelas malas de mão de forma antecipada. Mas será que outras companhias fazem o mesmo? Fica a dúvida. Número 4. Anúncios enganosos sobre atrasos. Os agentes de portão também não querem que você saiba que os anúncios sobre os atrasos e horários de embarque são muitas vezes chutes ou até mentiras. Eles preferem anunciar atrasos em pequenos blocos de 15 a 30 minutos, para manter os passageiros por perto e prontos para embarcar assim que o avião chegar. Isso ajuda a companhia a manter o desempenho pontual nos registros e evita pedidos de reembolso ou troca de voos. Mesmo que o avião esteja a horas de distância, o agente pode dizer que o atraso será mínimo, só para evitar revolta e impedir que os passageiros
passageiros saiam da área do portão. A verdade é, o agente pode nem saber o tempo real de atraso, mas ele sabe que o que está dizendo não é verdade. Número 5. Os agentes têm mais poder do que você imagina. Os agentes de portão têm o poder de mudar o seu assento, de corredor para janela ou mais à frente, por exemplo, sem custo adicional, desde que haja assentos disponíveis. Essas mudanças, elas podem melhorar muito a experiência do passageiro e não custam nada para a companhia, mas eles evitam anunciar isso, pois não querem ser bombardeados com pedidos. Se quiser fazer um pedido simples como esse, tente fazê-lo pelo aplicativo da companhia primeiro. Se for falar com um agente, seja educado, discreto e fale com antecedência, antes de começar o embarque. Mas atenção, os agentes também têm o poder de negar o embarque, se acharem que você está alterado, agressivo ou pode causar problemas a bordo, podem te impedir de entrar no avião. Então pense duas vezes antes de discutir sobre sua mala sendo despachada. Agressões físicas ou verbais não serão toleradas. E só para descontração, uma história curiosa, tem um amigo conhecido que quando ele foi embarcar em um avião, ele estava muito bem vestido. Isso fez um agente de portão passar ele da classe econômica para a executiva só porque estava sobrando vaga. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas de alguma forma. Deixe aqui nos comentários se você conhece alguma delas ou se sabe de alguma que eu não tenha comentado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais dicas e truques, roteiros e destinos de viagem. E já deixa o seu like para me ajudar a crescer dentro da plataforma. Toda ajuda é muito bem-vinda. E se você já ficou até aqui, aproveita para ver um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui no final. Acho que você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, boa viagem!